Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, em forma cronológica. Estamos aí passando por Isaías, Estamos no meio ali, e aí vai entrar Segunda Reis, Segunda Crônicas, já entrou Miqueias, Então vai entrando alguns profetas, algumas histórias sobre os reis também nesse meio do caminho aí. Vamos orar, já separa esse tempo para você ouvir ou ler a tua palavra junto e já deixar sua caneta, seu papel perto para que você possa anotar as coisas, dúvidas talvez, ou coisas que o Senhor falou ao seu coração e por aí vamos seguir. Amém? Vamos orar para que possamos começar. Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ler a tua palavra. Obrigado, Senhor, por derramar sobre nós o teu querer e a tua vontade. Continua falando ao nosso coração, queimando o nosso coração sobre cada linha, cada palavra descrita sobre o Senhor, sobre o Filho, sobre o Espírito. Pai, continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? E agora a gente vai para 2 Reis, capítulo 20, o versículo 1 ao 6. Também é tudo mesmo que a mesma mensagem, tá? Vocês vão ver que a gente vai ler a mesma história em 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías também falando sobre a mesma coisa, tá? 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11, ok? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Prepare um emplasto de figos, e eles o fizeram, e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus da escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar 10 degraus, que havia descido da escadaria de Acás. 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 24 até o 26. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Isaías, capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus do seu antepassado Davi: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu o livrarei
livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria. Na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Isaías dissera: apliquem um emplasto de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal que subirei ao templo do Senhor? Isaías, agora no capítulo 38 mesmo, mas no versículo 9 até o 20. Depois de recuperar-se da doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi envolvida como faz o tecelão, e ele me cortou com um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para o céu. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor. Venha em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida, por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vivem o meu espírito. Tu me restaurarás a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançastes para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Agora a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 27, até o versículo 30. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite. Fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem-sucedido em tudo que se propôs a fazer. Segunda Reis, peraí gente, deixa eu ver aqui. Vamos, 2 Crônicas ainda, o capítulo 32, versículo 31. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal milagroso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para aprová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. 2 Reis, capítulo 20, o versículo 12 e 13. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro e as especiarias. Desculpa, gente. E o azeite finíssimo.
o seu arsenal e tudo que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Continuando, tá? 2 Reis, capítulo 20, agora o versículo 14. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não tenha lhes mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que encontrar em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor, que anunciastes, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Isaías capítulo 39. Naquela época, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera da sua doença e da sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: prata, ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o território que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. 2 Crônicas, capítulo 32. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército. Gente, perdão, já está tarde já, por isso tá. Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém. Consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem da água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está o poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da
Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança, para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando, para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 17. De Laques, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior na estrada, que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante de campo lhes disse, digam isso a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são a estratégia de poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim o faraó, o rei do Egito, retribuiu a quem confia nele. Mas se você me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aqueles cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Aceite, pois agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerras e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchaste contra este país e o destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá disseram ao comandante de campo, por favor, fala com teu servo em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu, será que o meu senhor enviou-me para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro? Que com vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los das minhas mãos. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza, o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria, façam paz comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá a sua própria videira e a sua própria figueira, e beberá água na sua própria cisterna.
até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim e de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiram livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna, o arquivista real, Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas e a Ezequias e lhes relataram o que o comandante de campo tinha dito. Segunda Crônicas, agora a continuação, né? Aqui a partir do versículo 16 agora. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre os muros, para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade, referindo-se a Deus de Jerusalém, como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obras das mãos dos homens. Agora a gente vai para Isaías, no capítulo 36, a partir do versículo 2. Então, de Laques, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém. Gente, essas são as mesmas histórias, tá? Mas tem alguns pontinhos, algumas coisas que mudam. Então, por isso eu estou lendo ela em todos os livros, tá? Exército de Jerusalém, ao rei Ezequias, quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro. O administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui diante deste altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensa que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a você e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não pode livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor.
quando diz: certamente o Senhor nos livrará esta cidade e não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dei atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá a sua própria videira e a sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra, como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio, nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. 2 Reis, capítulo 19. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, e o secretário Sebna e o secretário principal, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o teu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei, lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe fora informado que Tiraca, rei da Etiópia, do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza, você ouviu que o rei da Síria tem feito a todas as nações como a destruíram por completo, e você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por nossos antepassados as livraram? E os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e o povo de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Servavaim, e de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e as leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e seu território um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam
que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe e da Assíria, essas palavras que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém maneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio de seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés, saquei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem força desanimam-se e envergonhados. São como pastagem, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que cresce por si no próximo e daquilo que brotar. Mas no terceiro ano semeiam e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra, e se encherão de frutos em seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos executará. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentem com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do seu servo Davi. Naquela noite, um anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou, na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seus deuses, Nisroque, seus filhos Andrameleque e Serezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Gente, toda essa história que a gente leu é a mesma, tá com praticamente as mesmas palavras em Isaías capítulo 37 também, em 2 Crônicas, capítulo 32, também, ok? E aí a gente vai parar por aqui e vamos só ler mais dois versículos aqui, que é de 2 Reis, capítulo 20, o versículo 20 e o 21 diz: os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Né? E aí, por que a gente já encerra aqui? Porque amanhã a gente volta para a leitura completa de Isaías. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.